Em primeiro lugar, eu vou falar a respeito de algumas saliências, que é uma espécie de excreção acinzentada em nossa própria aura. Esse nosso centro, essa energia que nos envolve, ou seja, tem resíduos de energia vital no qual o corpo não conseguiu expelir ou se desfazer de modo natural. Você já ouviu falar que as doenças são causas emocionais e não causas físicas? Que o nosso corpo é um reflexo da nossa mente, as nossas emoções, é um reflexo daquilo que a gente tem no nosso interior de modo sutil? E muitas vezes a gente ouve falar, olha, dada a emoção negativa, de modo condensado, assim que cristalizou, fulano adoeceu, e muitas vezes depois disso chegou a falecer, porque não conseguiu descristalizar, descondensar aquele centro de energia ali que estava estagnado. Quando a gente tem resíduo de energia vital, no qual o corpo não consegue expelir, fica como se fosse uma bola densa. E exatamente naquele pedaço ali, a vida está completamente paralisada e por causa daquilo ali, o corpo inteiro da pessoa está doente ou outras áreas da vida da pessoa, ela simplesmente não anda. Eu vou dar um exemplo para você. Suponha que a pessoa esteja passando por obesidade, ela não quer, mas ela está passando por obesidade, um acúmulo de energia, e aí, por causa desse acúmulo de energia, entre outros fatores, a pessoa está completamente desanimada com a sua própria vida, ela está passando por problemas emocionais, e na área ali do seu chakra umbilical, ali no centro de energia umbilical, responsável pela corrente de pensamento da preocupação quando está em disfunção, cria verdadeira massa densa de uma cor cinza. E a presença dessa anomalia, ela não permite a livre circulação de energia naquela área. Quando não circula energia naquela área ali, a pessoa sente o tempo todo contração, dor de cabeça, dor na articulação e no corpo, dor no cotovelo, nos punhos, nos ombros, na parte de trás do joelho, na virilha, na cintura. Então, o que acontece? A pessoa vai em um médico comum, que analisa o corpo como sendo a única fonte de vida, o corpo físico, e ele diz o seguinte, mas também a pessoa não faz atividade física, a pessoa está acima do peso, o corpo não foi feito para suportar essa estrutura física, o osso da pessoa foi feito para suportar determinado tipo de coisa, não está circulando sangue, não está circulando isso, não está circulando aquilo, como é que a pessoa vai ter saúde? Essa é a visão dele, vendo o corpo físico como o motivo e causa das coisas. A outra visão é um médico energético que sabe que o corpo não é fruto do próprio corpo, que o corpo se move através de uma energia que movimenta o corpo, ou seja, nós somos um espírito fundidos num corpo, temos uma alma e essa alma é a representação da nossa personalidade. E por causa dos nossos outros corpos, daquilo que somos enquanto mente, um ser espiritual que cria através do nosso mental, é que a gente está vivendo essas dores. Mudando a nossa psicologia, muitas doenças curam radicalmente. É por isso que muita gente, mudando a forma de pensar, cura radicalmente, por exemplo, a depressão, cura radicalmente, por exemplo, a dor de cabeça, cura muitos outros problemas de saúde, mudando simplesmente o conceito, a sua psicologia, a forma de pensar, ou dissolve centros de energia condensados, que esses centros de energia de cor cinza são negativos. Outro sinal aqui de que a sua vida pode não estar bem são as cavidades. Aqui tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque aqui tem que ter um pouco mais de preocupação. Olha só, você não está se sentindo bem, por exemplo, né? Você não está se sentindo bem e tal, você está passando por essa situação de constante gordura corporal, está com problemas emocionais, infelizmente, comendo mais do que o normal, que a gente fala de comer as emoções, né? Compulsão emocional. Cada pessoa que está passando por um problema de compulsão emocional, ela age de um modo. Uns é a comida, outros não comem, outros é o jogo, outros é a bebida. Cada um reage de acordo com aquilo que a pessoa é naquele exato momento. Então a pessoa está passando por esse problema, está denso ali, a coisa está muito aglomerada e estagnada e ela não trata. Aí veja só, a partir desse momento a coisa vai dificultando. Então vamos supor que porque a pessoa não cuidou, ali a coisa ficou tão densa, ficou tão ruim, que houve ali um buraco na radiância etérica, né? Nesse caso aí tem que ter preocupação, porque no momento que fica um buraco no nosso campo de energia, o que é essa aura etérica? É a nossa energia vital.
E a nossa energia cósmica, aquilo que mantém a gente vivo, a bateria do nosso corpo vivo. O seu celular não funciona sem bateria. O nosso galho não funciona se a gente não estiver ligado na videira. O nosso corpo não funciona se a gente não estiver ligado na energia elétrica chamado divino, chamado Deus. Então, se a gente não tem energia em determinada parte do nosso corpo, a parte onde não tem, aquela parte do corpo não tem vida. Não pode ter vida, porque a vida precisa da energia, da bateria, naquele aspecto, naquele pedaço de corpo, precisa da vida, da energia para fluir. Se não tem energia vital em determinada parte do seu corpo, aquele membro do seu corpo vai paralisar. Se é um coração, é ataque cardíaco. Se é um pulmão, é paralisação pulmonar. Aonde quer que tenha um buraco de energia, não pode ter vida naquele pedaço de corpo. É por isso que tem que ter seu cuidado com aglomerações de energias negativas ou baixa energia. As pessoas pensam que não ter energia é uma coisa tão simples assim. Ah, eu estou sem energia e fica lá tranquilo. Ah, eu estou sem energia. Como assim? A vida é resultado de energia. Se você está sem energia, a coisa está se aprofundando cada vez mais. Não tem como você ter uma vida viva se você não tem vida, que é energia. E não tem como você ficar neste planeta vivendo a sua jornada de vida se você não tem o fôlego da vida ou se você não tem energia cósmica para manter o seu corpo vivo e ativo. Principalmente, como é que você vai ter energia para ter ideias criativas? Se você está preso na densidade do teu corpo físico e as energias do teu corpo elas estão todas desequilibradas, todas doentes, todas fora de contexto, como é que você vai se alinhar para se conectar com o divino e receber inteligência divina para poder criar sua vida, ideias criativas, ser quem você nasceu para ser? Se você está com a sua energia toda perturbada, toda adoecida, toda disfuncionada, toda cheia de desequilíbrio, de complicação. Muitas vezes essas cavidades, elas são uma má circulação no local, às vezes uma acupuntura resolve, uma reenergização resolve, às vezes oração e meditação naquele local em específico resolve, naquele local em que a pessoa está sentindo muita dor. Presta muita atenção nos locais do teu corpo em que você tem sentido dor constante. É um sinal, o teu corpo está querendo te dizer alguma coisa. O corpo sadio não fica doendo constantemente para te alertar em nada. Se tem uma parte do teu corpo que está doendo ou com problema sem parar, você não pode dizer, porque eu desde criança tenho sinusite e agora eu sou uma pessoa que tem sinusite. E achar que a sinusite é normal. A sinusite não é normal. Se você tem sinusite, é um problema que você tem que resolver, que diz respeito a algum aspecto da sua vida que precisa ser curado. Assim como qualquer área da sua vida, seja uma unha encravada, seja um cabelo que não para de cair, qualquer coisa na sua vida que não esteja em equilíbrio totalmente com a saúde divina, é uma disfunção que você precisa olhar com cuidado e buscar cura. Outro sinal aqui são as fugas. As fugas parecem um pouquinho com os buracos, só que a diferença é o seguinte. O que é fuga? Lembra, você vai instalar um seu gás, aí a gente coloca um pouquinho ali de sabão para ver se está fugindo o gás. Aí eu pergunto de você, você sente que você está perdendo energia? Que você está se sentindo sem energia, sem força? Você até quer fazer as coisas, mas você não sente mais que tem força. Você sabe quando é que isso acontece? Isso acontece toda vez que você já começou 1000 vezes o projeto de mudança da sua vida e as 1000 vezes deu errado. E agora só de pensar em recomeçar você não quer mais nem ouvir falar na conversa. Vamos supor, você começou, aí foi até metade do caminho e voltou. Abriu 10 negócios e faliu. Tentou 20 vezes fazer uma dieta para emagrecer e não consegue emagrecer. Tudo que você tenta e você não consegue um resultado, o resultado que você espera, o resultado positivo, que é a libertação daquilo, chega um momento que você não aguenta mais. Naquele momento ali você começa a perder suas forças. E você vai perdendo força, e chega um momento que você, sem perceber, não quer mais fazer nada. Você não quer mais. Por causa dessa situação, agora você se vê um fracasso, você não arruma mais o cabelo, a sua casa está bagunçada, não está nem ir para o carro, está todo bagunçado, tudo ruim, vivendo muitas vezes na sujeira. Tem gente que está vivendo dentro da sujeira, acumulando coisas, virou colecionador de objetos agora, vários objetos, a casa está bagunçada de objetos, não doa mais nada para ninguém. E muitas vezes a pessoa está abandonada dentro da própria vida, não quer saber mais de cuidar de nada. O próximo sinal são as manchas. As manchas, elas sempre são sinais de desequilíbrio. Mancha é aquilo que você sabe que é mancha.
Agora veja bem, quando é uma cor cinza escurecida nessa área, aí tem que ter um pouquinho mais de preocupação, porque a mancha é como se fosse um sinal. Vamos supor, você está morando num local que você sabe que tem constante vendaval. Chegou um vento com as nuvens um pouco mais escuras, um vento meio diferente. Não é bom você se preparar, porque você sabe que pode haver um vendaval e que pode acabar com tudo? É bom você se preparar. Então, as manchas é como se fossem um sinal. Um sinal para quê? Um sinal para você prestar atenção que naquela área ali, aonde existe um bloqueio, deste bloqueio pode levar à fuga, que é a perca da força, a perca do poder, da energia vital, a perca de vida. E daí, para ter uma cavidade, para ter um buraco, é daqui para ali. Então, primeiro você tem uma mancha. Muitas vezes, a pessoa tem uma mancha ali naquele centro de energia, certo? Daquela mancha, ela começa a perder força ali naquele pedaço. E daquele pedaço, ela começa a ter um buraco. E do buraco é diretamente para a morte, se não ser tratado. Porque em partes do corpo dela, em partes da vida dela, não tem energia. Onde não tem energia, não tem vida. Próximo aspecto são as nervuras. Nervuras, você já sabe, são sinais de desordem e vão variar do cinza até o vermelho marrom escuro. Aqui é um começo de um problema ideal para você prestar atenção, de você não cair numa fuga, como eu acabei de dizer, ou também em uma cavidade. O próximo sinal diz respeito aos clarões. Os clarões, elas são manifestações astrais e mentais. Não é uma coisa muito comum no planetérico. Por isso está muito mais ligado aos sentimentos. Sentimentos como aquela raiva temporária, alegria rápida, a gargalhada, a descoberta de uma resposta desejada, são coisas rápidas. Então não é uma coisa aqui que a gente possa dar muita atenção a respeito do ciclo de negatividade. Formas de pensamento. As formas pensamento são os pensamentos que formam formas e as formas que são formadas mediante pensamento. As formas pensamentos geram diversas formas no ar. É a atmosfera daquela pessoa. Sempre de natureza astral e mental, e a gente vai poder ver isso acima da cabeça da pessoa. Parece com uma forma de triângulo, às vezes quadrados, caixas, lanças, relâmpagos, esferas, seres, formas ectoplásmicas. Podem durar segundos e as ideias fixas alimentam formas que geram um círculo vicioso, alimentado pela preocupação, e a raiva a gente pode bater na mesma tecla, dando origem a uma forma fixa que pode durar horas, dias, meses, anos e, em casos mais graves, para o resto da vida. É onde eu queria chegar. Formas, pensamento. Pensamento cristalizado igual a forma fixa. Forma física igual a pensamento cristalizado. Seja lá qual for a área estagnada hoje da tua vida, é uma forma pensamento. Repetido repetidamente como uma ideia fixa. Aqui eu chamo de paixão individual. Você está apaixonado ou apaixonada por essa ideia fixa. E porque não para de pensar nisso, totalmente apaixonado, pensa de manhã, pensa de tarde, pensa de noite. E se vê como um padrão, você vê que esse padrão fixo é como se fosse algo denso. Muitas vezes você vê isso como se fosse uma coisa fixa em que você se identifica com tanta verdade que você se vê esse padrão de pensamento, você nem se vê diferente. Como, por exemplo, a pessoa que está passando por muitos e muitos e muitos anos por pobreza, ela se vê como pobre, totalmente. Ela não consegue ver que isso é uma forma de pensamento, que isso é um pensamento em forma de pobreza. Ela não consegue perceber isso. Ela se vê o próprio problema, a própria pobreza. A forma de pensamento cristalizada, fixa, se torna uma forma fixa, e quem tem sensibilidade para analisar a energia das pessoas pode ver a energia em volta da cabeça dessas pessoas, acima da cabeça dessas pessoas, esse padrão de energia condensado, fixo, criando para sempre o mesmo aspecto de vida. E essas formas de pensamento fixos que eu acabei de falar para você agora, chamamos de correntes de pensamentos compulsivos.